estamos em mais uma aula sobre museus com pré-existência. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o Museu das Missões, projeto de Lúcio Costa, iniciado em 1937, quando do tombamento desse museu, dessa área. O Museu das Missões, ele tem por característica fundamental a questão de recuperação de uma escala, recuperação de uma cidade onde, através da construção do próprio museu e da casa do caseiro, né, o Lúcio pretendia recriar, né, todo um ambiente que desse essa escala ao local. Essa primeira imagem, o que se percebe é como era a vila originalmente. Como era essa missão, né? Então a gente percebe que, de um lado, né, existem uma sequência grande, bastante ampla, né, de edificações que são barras, né, e com um telhado de 4 águas, com um avarandado, com uma colunata na sua borda externa, né, e essas edificações acabam criando uma grande praça central. Bom, do outro lado, frente a essa praça central, se encontrava a igreja, o colégio ao seu lado, assim como oficinas, pomar, né, estábulo, estrebarias, né, e toda a parte técnica, toda a parte de trabalho, né, para esse outro lado, né? Então, de um lado mais a questão da residência, do outro lado mais a questão do trabalho propriamente dito. Frente a essa escola estava essa grande praça. Praça essa que a gente entrava por uma rua axial, sim, mas central, né, que era ladeada por 2 pequenos torreões, certo? Ao lado dessa escola, então, estava a igreja, ou seja, as duas forças, né, que na realidade se sintetizavam em uma apenas, né, mas que faziam essa frente para essa grande praça. Bom, isso é um dado importantíssimo, tá? Porque é justamente essa grande praça que o Lúcio vai recriá-la com a implementação do novo museu. E também é importantíssimo entender que, bom, essas edificações elas eram compostas por essas pequenas barras, com telhados de 4 águas, como eu já disse, envoltas por varandas com colunatas, e tudo isso vai estar presente depois na obra do Lúcio, certo? Essa imagem agora, ela nos mostra a situação atual desse museu e a situação atual destas ruínas. Então a gente percebe um pouco mais marcante a presença da igreja, né, dos restos dessa igreja, e um pouco ainda, né, do colégio que existia ao seu lado, né. Muito pouco se observa desse outro lado, onde tinham as edificações em barra, né, com aqueles telhados 4 águas que eu mostrava anteriormente. Então, a ideia do Lúcio foi justamente, né, como a gente consegue perceber nessa pequena implantação, né, de demarcar o vértice. Ou seja, é desse modo que o Lúcio ele se relaciona com a pré-existência, né, recriando
um desses vértices, visto que a escala do museu, né, tinha que ser compatível com a escala da cidade, certo? Então, o entendimento absolutamente coerente de Lúcio Costa de que, bom, esse museu ele não precisa ter grandes proporções, né? E já que ele não vai ter essas grandes proporções, ele não teria como definir essa praça, né, através de uma grande barra ou de uma placa, né, ou qualquer outro recurso, certo? Então ele se ocupa de um dos vértices dessa praça, né, e sabendo desse vértice, né, tu consegue recriar o tamanho total dessa praça. Bom, essa mesma imagem, né, ela já nos permite fazer algumas observações. Como eu já mencionava anteriormente, a gente de cara percebe, né, a presença da pequena barra com uma cobertura de 4 águas e com uma varanda composta por essa colunata, certo? Em contrapartida, a gente já vê um volume bastante puro, muito definido, né? Que nessa vista aérea a gente consegue perceber com facilidade, né, que ele é parcialmente preenchido, né? Então, ao nível do observador, isso é um sólido absolutamente puro, né? Mas que na realidade pouco mais da metade dele é composta pela própria casa do caseiro, que se abre para um espaço um pouco menor do que a metade, que é o pátio desta casa, né? Então nessa visual aérea a gente consegue perceber que esse grande volume não é 100% sólido, mas a altura do usuário, a altura do observador, né, não é essa a percepção que se tem, e desse modo a gente tem ali um volume que de certo modo sim poderia se dizer tranquilamente, né, que representa muito da arquitetura moderna, né, quando ela trabalha com volumes mais puros. Mas não vai ficar por aí as aproximações com a arquitetura moderna, né? Por mais que Lúcio Costa se utilize inclusive dos próprios elementos encontrados no sítio, né, em questão, ele vai conseguir construir uma arquitetura absolutamente moderna, né, mesmo se utilizando parcialmente desses recursos.